Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Tiago Caversa Antunes. Este aqui é o canal Vai Vendo, uma iniciativa da editora Luaure. Hoje eu vou conversar com o professor Bruno Pegoraro, que tem um caso interessante e polêmico, como sempre, para contar para a gente. E aí, Bruno, tudo certo? Tudo bem, Thiago? Tudo bem? Como vai aí? Um abraço para todos que estão nos assistindo. Legal. Então, Vamos ao caso. o caso que eu tenho para contar é o seguinte: foi um caso que ficou muito famoso aqui no estado, porque um dono de uma padaria, após ser assaltado por dois menores, ele pegou o carro e bem perseguiu. Ele saiu atrás dos meninos e os atropelou. E foi até razoavelmente grave, porque um dos meninos teve uma fratura exposta e perdeu o dedo de uma das mãos. E o interessante disso tudo, que tornou o caso famoso, é que este menino ajuizou uma ação de reparação de danos contra o dono da padaria, por conta desse fato. E o processo de indenização correu aqui pela primeira vara civil. Interessante. E aí, E como aí, que desdobrou o julgamento? como é que a gente resolve essa, hein? Assim, esses casos de assaltantes, digamos assim, ou enfim, criminosos, que ajuizam ação contra as vítimas que de alguma certa forma reagem, parece que acabou acontecendo aqui no Brasil, né? A gente tem notícia de algumas. Este processo ele já tem sentença definitiva. A sentença não é da minha lavra, é do colega substituto. E ele utilizou alguns fundamentos. O fundamento que ele se utilizou e que foi acatado pelo tribunal para a manutenção da sentença foi o seguinte: que o dono da padaria, na verdade, pegou o carro e tentou afugentar os meninos. O que acontece é que esses meninos saíram na contramão de direção. Então ele não teria a intenção de causar o acidente. Quem causou o acidente foram os próprios meninos, porque seguiram pela contramão de direção. Então foi isso. O juiz aqui trouxe outros fundamentos. Ele disse que houve o desforço imediato e que também houve a legítima defesa, todas as causas excludentes da ilicitude. Mas o tribunal ficou só nesse da direção na contramão, né? E manteve a sentença. Então, nesse caso, aqui, nesse processo que transcorreu aqui pela primeira vara, a vítima do assalto não foi condenada a indenizar os autores do crime anterior. Mas e aí, como é que fica isso? Então, o caso é muito interessante, né? Eu, para falar a verdade, assim, acho que tudo depende mesmo da demonstração de intenção ou não da vítima do crime contra o patrimônio, aí, ou do ilícito contra o patrimônio, da intenção dessa vítima, do dono do mercadinho lá, de atropelar os meninos ou não. Porque, pelo que me parece, assim, por incrível que pareça, por ofensivo que seja possivelmente ao senso de justiça, pelo que me parece, se houve intenção dele de atingir os meninos, aí acho que incidiria lá o artigo 187 do Código Civil, que diz que comete ato ilícito aquele que excede no exercício de algum direito, e ficaria descaracterizada a legítima defesa por um excesso na resposta, né? Agora, tudo depende de circunstâncias do caso concreto também, de saber se os meninos estão armados, não estão armados, se entram na frente do veículo dele ou não, e tudo mais, né? E aí é aquele negócio, né? Não dá pra gente interpretar o ordenamento de uma forma muito conservadora, que é o que eu procuro fazer sempre, em relação a uma parte só e não em relação a outra também. Em relação ao dono do mercadinho, parece-me que o ordenamento determina que a gente presuma que ele estava de boa fé e não o contrário, né? Se a gente pretende dizer que ele teve, ou imaginar que ele teve intenção de atropelar os meninos, isso é algo que precisa ser provado dentro do processo, não pode ser presumido contra ele. Então aí, elas por elas, acredito que a sentença, no caso, aparentemente, sem conhecer os detalhes do caso concreto, aparentemente é uma sentença
que se sustenta perante o ordenamento. A gente tem vários casos desses interessantes, né? Eu lembro de um do Rio de Janeiro, que eu até dei risada quando eu fiquei sabendo, né? A vítima deu uns pés do ouvido lá no assaltante. E aí o assaltante foi Exatamente. preso em flagrante e tudo mais. Ele entrou com ação de indenização. A gente sempre encontra um advogado disposto a propor ação, né? E o advogado deu uma entrevista para a televisão falando assim, não pode cada um fazer o que quiser, senão o país vira uma bagunça também. E aí, então, Por mais, o negócio é complicado, é polêmico e é muito interessante o caso. Eu queria saber das tuas conclusões aí. por mais que quem é vítima de um assalto, eu já fui vítima do assalto, a nossa vontade realmente, se a gente puder, é de massacrar o agente causador do fato típico, né? A gente tem que analisar caso a caso. Nesse caso, em específico, o juiz também entendeu que havia esforço imediato e legítima defesa porque eles estavam armados e também porque a moto que eles pegaram para fugir também era furtada. Eles furtaram, roubaram, não sei exatamente, ali na frente da padaria. Mas, claro, a gente precisa ver caso a caso. Então, a discussão de um determinado caso em que a vítima depois matou o agressor, mas a agressão, não houve uma defesa, parece que a defesa dizia que havia legítima defesa, mas o agressor morreu com um tiro na nuca. Então, por mais que possa ofender nosso senso imediato de justiça, a gente tem que realmente verificar caso a caso para ver se não houve excesso ou se não houve um crime posterior ao crime anteriormente cometido. Exatamente. Beleza? É isso aí, Thiago. Legal, muito bacana. Obrigado ao pessoal que esteve conosco aí assistindo. Fica todo mundo sempre convidado a participar, inclusive com sugestão de pautas, com comentários e tudo mais. Os casos que a gente tem trazido são casos aí interessantes e polêmicos. A gente também está sempre disposto a conhecer a opinião das outras pessoas e a continuar refletindo. Bruno, muito obrigado, um abração. Até mais. Tchau, tchau. Tchau a todos.